Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que grande alegria ter recebido o convite do nosso irmão Padre Joélio para celebrar esta Santa Missa da 4ª noite do nosso novenário. Estamos nos preparando neste grande retiro espiritual para a festa de Senhora Santana, padroeira da nossa comunidade. A primeira leitura que nós escutamos nesta noite foi retirada do livro do Êxodo. O Senhor nosso Deus deseja libertar o seu povo. E Deus escolheu Moisés exatamente para ser aquele que, em nome dele, conduziria o povo de Israel nesse processo de libertação. Seria muito bom, irmãos e irmãs, se a caminhada do povo de Israel no deserto fosse uma caminhada sem dificuldades, sem barreiras, sem obstáculos. Mas como nós ouvimos na primeira leitura, um dos grandes obstáculos encontrados pelo povo de Israel foi exatamente a perseguição que sofreu por parte do faraó e de seu exército. Exatamente para que Deus fosse glorificado, Deus permitiu que aquela perseguição acontecesse. É interessante porque nós, como seres humanos, nem sempre conseguimos compreender, nem sempre conseguimos aceitar determinadas coisas que nos acontecem. Por exemplo, como aceitarmos essa pandemia que tantas pessoas matou, que tanto caos, tanta desordem provocou? Mas nunca esqueçam, irmãos e irmãs, aquilo que nos diz a Sagrada Escritura: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, até mesmo o que nós não compreendemos, até mesmo o que nós temos em nossa razão dificuldade de aceitar. Assim como Deus permitiu que o povo de Israel fosse perseguido pelo faraó e por seu exército, Ele permite que tantas coisas nos aconteçam, inclusive coisas a nossos olhos desagradáveis. E o objetivo desses acontecimentos é exatamente nos purificar, nos santificar, nos converter, nos fortalecer na fé, aumentar em nós a esperança. Agora precisamos, irmãos e irmãs, ter cuidado, porque pode acontecer conosco o que aconteceu com o povo de Israel, ou seja, em meio às perseguições,
em meio às provações, em meio às tempestades da vida, nós podemos acabar murmurando contra Deus, reclamando e até mesmo duvidando do amor de Deus por nós. Não permitamos que a incredulidade crie raízes em nossos corações. Não permitamos que os sofrimentos desta vida gerem em nós dúvidas em relação ao amor de Deus por cada um de nós. Porque independente daquilo que nos aconteça, Deus nos ama e manifesta o seu amor exatamente no cuidado que, como Supremo Pastor, Ele tem por cada um de nós, ovelhas do seu rebanho. E foi então que Deus, na primeira leitura, como nós escutamos, diante da perseguição sofrida pelo povo de Israel, realizou exatamente aquilo que nós chamamos de abertura do mar, para que o povo de Israel pudesse passar a pé enxuto, sem que os seus inimigos os alcançassem. E quando Deus realizou esta grande proeza, este grande sinal, foi exatamente para mostrar ao povo de Israel que este mesmo povo não estava caminhando sozinho. Nós todos estamos aqui neste mundo em uma grande peregrinação, que vai do nosso nascer ao nosso morrer. Nós todos estamos caminhando para a terra prometida. E a nossa terra prometida, aquela que Deus preparou para nós e reservou para nós, é o céu. Nós todos passamos por grandes dificuldades, grandes provações, grandes tempestades, que muitas vezes abalam a nossa fé, que muitas vezes nos desanimam na caminhada. Mas assim como Deus abriu o mar vermelho e permitiu que o povo de Israel atravessasse a pé enxuto, vencendo momentaneamente aquela grande perseguição, o Senhor nosso Deus também manifesta o seu amor por nós, em cada milagre que Ele realiza, em cada cura, em cada libertação, em cada graça que Ele nos concede. E aqui vale a pena perguntarmos: quantas graças nós já recebemos? Quantos milagres Deus já operou em nossas vidas? Até o fato de estarmos vivendo uma pandemia e de termos sobrevivido a ela, já é um grande milagre, porque muitos gostariam de estar aqui e não estão. E cada milagre que Deus realiza em nós, a nosso favor, é exatamente uma prova do seu amor, para que entendamos que, independente do que nos aconteça, nós não estamos sozinhos nesta peregrinação, mas Ele caminha à nossa frente. Ele guia os nossos passos. Ele estende sobre nós o seu braço forte, a sua mão poderosa, exatamente para nos fortalecer na caminhada, para dar o norte à nossa vida e para nos ajudar a enfrentarmos com coragem todos os obstáculos, todas as tempestades, todos os gigantes que se levantarem contra nós. Agora nós precisamos acreditar. E não somente acreditar, nós precisamos também confiar. E precisamos abandonar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque sabemos que não existem mãos melhores para estarmos do que nas mãos do nosso Deus. Ele que nos criou, Ele que deu seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, Ele que derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, ninguém vai sair daqui nesta noite com dúvidas. Todos nós sairemos daqui nesta noite com esta grande certeza: eu sou um peregrino, eu estou fazendo a minha peregrinação neste mundo. Eu enfrento muitas tempestades, dificuldades, barreiras, obstáculos, perseguições, incompreensões, mas eu sei que em todos esses momentos, em todas essas situações, o meu amado Deus caminha comigo. O meu amado Deus me concede a sua graça, a sua bênção, a sua paz. O meu amado Deus me dá a vitória em meio às minhas lutas cotidianas. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai no céu. Nós não somos órfãos. Nós temos uma mãe no céu.
E são exatamente eles, o nosso Pai do céu e a nossa Mãe do céu, que zelam por nós, que cuidam de nós. E em se tratando da nossa Mãe Maria, que intercede por nós, exatamente para que alcancemos as graças que tanto necessitamos. Escutamos também, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje. Esse Evangelho, no qual Jesus deixa claro que Ele é o maior de todos os sinais dados por Deus ao ser humano. Interessante, irmãos e irmãs, que às vezes a gente vem à igreja exatamente esperando contemplar, visualizar algo de extraordinário. A gente vem à igreja muitas vezes colocando Deus à prova e achando que se Deus não realizar em nossas vidas um determinado milagre que estamos pedindo, se Ele não nos conceder uma determinada graça, é como se Ele momentaneamente deixasse de ser Deus. Ou seja, nós corremos ao encontro de Cristo em busca de sinais, quando na verdade Cristo é o maior e o mais importante sinal dado pelo Pai a nós, homens e mulheres de boa vontade. Então, se Cristo é o maior de todos os sinais, e eu reconheço que Cristo, Jesus Cristo, é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Ele eu devo amar, a Ele eu devo adorar, a Ele eu devo seguir, dele eu devo acolher os seus ensinamentos, com Ele eu devo caminhar, exatamente porque reconheço que Ele é a porta de acesso ao Pai, porque reconheço que fora dele não há salvação, porque reconheço que foi Ele quem carregou a cruz sem ter culpa alguma, exatamente para me santificar e me salvar, porque reconheço que Ele é o único Senhor e o único Salvador. Quantas vezes nós buscamos sinais em outras pessoas que não em Cristo? Nós buscamos sinais em outros lugares que não na igreja, que é este lugar privilegiado do nosso encontro com Deus e com os irmãos. E quantas pessoas hoje são enganadas em sua fé, exatamente porque buscam esses sinais, esses milagres, essas curas e essas libertações em outras pessoas que não em Deus, que não em Jesus, e em outros lugares que não na igreja. Irmãos, aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar. E nós precisamos guardar e até gravar essa certeza em nossos corações. Eu penso que esta pandemia que nós estamos vivendo acabou se tornando um grande balançar, ou um grande balanço na árvore da vida. E infelizmente muitas pessoas que já estavam com uma fé enfraquecida, quando a árvore da vida foi balançada, foi chacoalhada, acabaram despencando, acabaram caindo. E quantas pessoas se afastaram da igreja? E quantas pessoas abandonaram a fé? E quantas pessoas deixaram de rezar? Ora, meus irmãos, se eu reconheço que aqui é o meu lugar, se eu reconheço que o meu maior tesouro, o meu maior bem é exatamente Cristo Jesus, eu farei um esforço exatamente para continuar firme na fé, para perseverar em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Eu lutarei, como nos diz São Paulo, combatendo o bom combate, completando a corrida e guardando a fé. Eu permanecerei fiel a Jesus, estando atento aos seus ensinamentos, guardando os seus mandamentos e sendo sal da terra e luz do mundo. Assim eu vos pergunto, como está a vossa fé? Como está a vossa esperança? Como está o vosso amor a Deus, à igreja e aos irmãos? Será que de fato nós estamos lutando por nossa salvação? Será que de fato nós estamos fazendo bem a nossa peregrinação neste mundo? Ou será que nos perdemos, nos desviamos do bom caminho e consequentemente caímos na escuridão? Meus irmãos,
Outro dia, uma pessoa me perguntava: Padre, como é que o senhor interpreta, como é que o senhor vê essa pandemia que nós estamos vivendo? E eu então dizia: na minha opinião, esta pandemia deve ser interpretada de duas formas. A primeira, como uma resposta da natureza às intervenções destruidoras do ser humano. E aí vocês me perguntam: Padre, como assim? Não entendi. Eu explico de forma bem clara. Deus criou todas as coisas e entregou a obra da criação ao ser humano. Mas Ele não nos entregou aquilo que Ele criou para nós destruirmos. Ele nos entregou aquilo que Ele criou para que nós pudéssemos guardar, preservar e aperfeiçoar. Mas o que foi que o homem fez? Se tornou autossuficiente, independente, a tal ponto até de achar que não precisa de Deus para nada. E assim ele se colocou no lugar de Deus e começou a interferir na natureza, sem muitas vezes pensar nas consequências de suas ações. E como a natureza cobra tudo aquilo que nós fazemos, eis aí a pandemia como uma resposta da natureza à intervenção maléfica e prejudicial do ser humano. A segunda interpretação, do ponto de vista espiritual, estamos vivendo uma grande provação. Por quê, meus irmãos? Porque seguir Jesus, servir a Deus, quando tudo vai bem, é uma maravilha. Seguir Jesus, servir a Deus, quando as coisas estão boas, quando as situações são agradáveis e prazerosas, é maravilhoso. Mas quando a cruz se torna pesada, quando a provação, a dor, o sofrimento, a angústia, a perseguição, tudo isso bate à nossa porta, muitos acabam abandonando Jesus. Muitos acabam negando a sua fé. Muitos acabam seguindo outros caminhos, que não aquele que o Senhor indicou. A prova disso é que, quando nós lemos a Sagrada Escritura, muitas pessoas iam ao encontro de Jesus quando ele estava realizando milagres. As pessoas iam ao encontro de Jesus quando ele estava curando, quando ele estava libertando, quando ele estava multiplicando os pães. Mas quando ele foi preso, foi julgado e estava prestes a ser crucificado, a maioria o abandonou. E até Pedro, que foi escolhido para ser o primeiro Papa, negou Jesus 3 vezes, diante do grande medo que ele estava sentindo de ser morto como Jesus seria. E de fato o foi. Até Pedro negou Jesus. Pois esta pandemia tem sido uma grande provação para nós. Exatamente para nos santificarmos ainda mais, nos convertermos ainda mais, mudarmos de vida, aprendermos a valorizar tantas coisas que já não valorizávamos mais. Mas qual é o grande problema? É que muitas pessoas passarão por esta pandemia e não aprenderão o que ela veio ensinar. E aí eu me lembro de ter ouvido de uma colega enfermeira, porque além de pároco sou capelão do hospital, exatamente a seguinte afirmação: Padre, eu conheço pessoas, e ela trabalha na UTI Covid, que passaram por essa UTI, foram entubadas, estiveram entre a vida e a morte, receberam o milagre da cura, saíram da UTI, foram para a enfermaria, receberam alta, voltaram para suas casas e suas famílias, e não mudaram em nada, e não se converteram em nada.
e não se santificaram em nada. Entre nós não pode ser assim. Essa pandemia é um grande apelo de Deus, um grande grito de Deus, a reconhecermos que sem Ele não somos nada, a reconhecermos que precisamos dEle e devemos caminhar como seus discípulos, a reconhecer que precisamos renovar a nossa fé e a nossa esperança, e a partir dessa renovação da fé e da esperança, darmos valor a tantas coisas que já não valorizávamos mais, a exemplo da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos amigos, das coisas simples da vida, da vivência da nossa fé do ponto de vista comunitário. Não tenhamos um coração duro, a tal ponto de não ouvirmos os gritos de Deus, nos chamando para voltarmos à casa paterna, como o filho pródigo voltou. Aproveitemos esta pandemia, com todos os males que ela tem provocado, exatamente para mudarmos de vida, para nos arrependermos enquanto é tempo, para buscarmos o Senhor, para consagrarmos a Ele nossas vidas, famílias, trabalho, estudo, casas, comunidade, e sobretudo para encontrarmos nele a luz que precisamos para realmente vivermos a nossa fé como bons cristãos. Que Senhora Santana interceda por nós, que a nossa comunidade cresça cada vez mais na fé e que saiamos deste novenário, desta festa, verdadeiramente restaurados, renovados como novas criaturas. Ao Cristo sumo e eterno sacerdote que está entre nós, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.